No vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês uma caixa com algo que eu creio que seja essencial para todo sobrevivencialista e preparador. Infelizmente, na configuração atual do país, nós não sabemos se amanhã a gente vai acordar e já vai ter um monte de medidas restritivas proibindo isso aqui de chegar na sua mão. Olá, bem-vindos de volta ao Guia do Sobrevivente. Eu sou o Batata e, dado as configurações atuais do país, eu não sei se semana que vem ou até no mês que vem eu vou conseguir adquirir suprimentos que eu considero essencial para todo mundo que pensa em sustentabilidade, que pensa em sobrevivencialismo e preparação. E é por isso que, mesmo estando nesse meio há bastante tempo, eu estou investindo numa forma de garantir que de uma hora para outra eu não fique literalmente desarmado. Mas não é só por isso, até porque equipamentos como esse aqui não são feitos exclusivamente para defesa pessoal, e sim para a sustentabilidade como um todo. Talvez você esteja aqui há tempo suficiente para ter visto um dos primeiros vídeos do canal onde eu falo para vocês que o que eu considero ser os equipamentos básicos de sobrevivência são faca, carabina de pressão e um belo de um crossbow. Com a evolução do tempo, a minha ideia pode ter mudado um pouquinho, não é? Não, ela não mudou e eu continuo pensando exatamente da mesma forma. E é por isso que, antes que algo aconteça no Brasil, eu fui garantir suprimentos que eu acho que são essenciais. E por isso que eu acho que esse vídeo é tão importante para você que está assistindo aí. Porque se você não tem nenhuma referência do que você pode fazer para ter um equipamento de sobrevivência como esse aqui, é melhor você assistir até o final. Eu vou fazer um unboxing básico aqui, tá? E depois a gente analisa item a item do que vai ter aqui dentro, porque vai ser muito interessante para você, ok? Então vamos lá. Aqui dentro, gente, eu tenho uma caixa de suprimentos de itens de arqueria, mas não é uma caixa comum, é uma caixa especial. Vamos começar então com a crossbow. Essa daqui, uma crossbow de 150 libras, é com certeza, o equipamento de disparo letal mais barato e mais simples de se conseguir no Brasil. Então vamos direto para a parte que interessa. Se você for uma daquelas pessoas sensíveis do mimimi, é melhor você sair agora do vídeo, porque em todos os vídeos que você vai ver falando sobre balestra, a única coisa que eles falam é de como ela é um equipamento esportivo extremamente divertido. E é verdade. Uma Barrett .50 que derruba helicóptero também é uma arma extremamente divertida de se atirar. E muita gente acha que você tem que diminuir as capacidades ou disfarçar para que serve o equipamento, para que outras pessoas não venham e falem: ai meu Deus, olha o que ele está dizendo. Não, o que eu vou falar para vocês aqui são só as verdades relacionadas a esse equipamento aqui. Não parece, mas nessa configuração moderna aqui, essa crossbow tem pelo menos 8 vezes mais potência do que uma crossbow medieval. Uma crossbow que era usada literalmente para guerra. E ela nem é a mais elaborada, a mais forte ou a mais tecnológica do mercado, hein? Isso daqui, esse projeto, ele data mais ou menos da década de 90. Mas ainda assim houveram grandes melhorias. Olha aqui, ó, 210 FPS, 150 libras de força para armar. Você vai perceber que tem bestas que tem até menos libragem, menos libras, mas ainda assim mais velocidade. O que a gente está dizendo para você é que sem nenhuma melhoria, com ela crua, do jeito que ela vem na caixa, ela dá 210 FPS com essas flechas comuns que vem com ela aqui na embalagem. Não tem como esse equipamento ser mais simples que isso aqui. Na caixa você tem o corpo da crossbow já completamente montado, você não precisa montar gatilho nem nada do tipo. Você vai colocar o arco dela no lugar certo, colocar um parafuso e depois montar a corda no arco. Já era, ela está prontinha para disparar. Existem várias lendas em cima das crossbows, uma delas é que ela foi excomungada pela Igreja Católica. É verdade, ela foi sim, mas isso tudo tem uma história. Antigamente, a única arma de disparo que existia era o arco, e para você disparar
com competência com arco e flecha, você precisa de anos e anos de treinamento. Quando eles idealizaram as crossbow, qualquer camponês com ela na mão conseguia abater um cavaleiro, um membro da realeza, inclusive com muito mais força que o arco da época. Então, as crossbow foram automaticamente excomungadas porque eles queriam tirar ela das mãos dos cristãos para ela matar menos. O Papa com isso conseguiu que praticamente todos os países do mundo adotassem crossbows como armas de defesa. Para você ter uma ideia, até a arquitetura dos castelos medievais mudaram, porque antigamente você precisava de uma seteira muito grande que expunha bastante o arqueiro na hora de disparar. Com as crossbow, eles começaram a fazer seteiras menores e o atirador ficava ainda mais protegido. Mas vamos voltar para esse brinquedinho aqui. Esse brinquedinho dispara a 210 FPS e comprovadamente, você pode ver isso fácil em alguns vídeos aqui na internet, inclusive aqui no canal, algumas delas chegam quase a 250 FPS se você customizar as flechas. Você vai ver que essas flechas aqui, elas são grandes demais para essa crossbow aqui, porque são um padrão que você compra lá fora. Se você fizer petardos pequenos, você vai ter um desempenho ainda maior, porque você vai aumentar muito a potência dela. E você pode sim fazer essa variação de peso nas flechas, tanto para mais pesada quanto para menos pesadas, somente em crossbows que são recurvas, que são essas que tem o arco sem polia. Elas toleram muito bem a variação de peso, o que faz com que você dispare praticamente qualquer coisa nessa flecha aqui. E quando eu digo qualquer coisa, é qualquer coisa mesmo. A gente está falando de lanças, de pau de vassoura afiado, de galhos afiados, de caco de vidro, de qualquer coisa que você queira colocar nela. Desde que não toque na corda e você faça o mecanismo certo, você pode disparar com isso daqui. Além de ser a suprema caçadora, porque ela é uma caçadora silenciosa, ela também consegue pescar, disparar material de pesca, linha de pesca, consegue passar cabos de um lado para o outro para você poder fazer uma travessia, isso, se amarra uma corda nela e joga ela longe pra caramba. Enfim, você tem uma variedade gigantesca de coisas que você pode fazer com uma crossbow. Crossbows mais elaboradas, elas também são mais melindrosas. Para você ter uma ideia, algumas balestras só disparam flechas feitas para ela. Ou seja, a flecha tem que ter exatamente a mesma medida, exatamente o mesmo peso. Tudo bem que ela tem a capacidade de matar um rinoceronte, um elefante, derrubar um helicóptero, Godzilla com um tiro só. Mas ela ainda é extremamente melindrosa. Essas aqui não. Essas aqui são verdadeiros vira-latas que você pode fazer exatamente tudo que você quiser com ela. E se você está achando que você tem uma redução muito grande nessa potência, não tem. Uma crossbow como essa dispara um petardo que vai atingir um alvo com 49 quilos, como eu disse antes, sem nenhuma outra configuração. Isso é o suficiente, segundo várias tabelas de caça, para você abater um animal de até 90 quilos com total eficiência a 25 metros. O Brasil é um país que fez uma verdadeira lavagem cerebral quando o assunto é caça. Tanto que tem muita gente que defende a praga dos javalis, que está destruindo todos os campos do Brasil, achando que são animaizinhos inocentes. Só que não são. Fora do Brasil, a caça é muito comum e bastante praticada. Tanto que esses números que eu trago para você agora, como o tamanho do impacto da crossbow e tal, já foram todos calculados, e essas crossbows foram adaptadas para chegar na mão desses caçadores, porque antes de você ir numa área de caça, você tem que ter o equipamento certo para o animal que você vai caçar. E essa crossbow aqui é o limite ideal para você caçar um cervo de cauda branca. O que todo mundo vai pensar, ela serve para defesa? Sim, ela serve para defesa, ela vai te dar um tiro letal. Embora, nos tempos modernos, um tiro letal não seja uma vantagem muito grande. Por quê? Porque provavelmente o agressor ele vai estar com uma arma de repetição de vários tiros letais e você vai estar numa desvantagem muito grande. Na época dos castelos, as pessoas estavam completamente abrigadas quando disparavam ela. Na hora de caçar, ela vai te dar um tiro totalmente furtivo, do meio do nada, a longa distância, que vai atingir o animal sem que ele sequer perceba de onde veio. Mas ainda assim é só um tiro e ela demora de 40 a 1 minuto e 20 para ser recarregada. Eu sei que na internet você vai ver caras recarregando ela em 16, 17 minutos, mas eu estou prevendo aqui que são pessoas que vão comprar essa crossbow aqui que não tem uma habilidade já muito desenvolvida. Quem tem mais prática recarrega ela realmente em 20 segundos. Eu acho que o que eu falei até agora já deu para você entender que a base desse unboxing aqui é essa daqui. Uma crossbow de 150 libras recurva no modelo mais tradicional que existe, que atira literalmente
qualquer coisa, correto? Partindo daí, a gente vai começar a melhorar o que acontece com essa crossbow aqui e o como ela pode se desenvolver na hora do uso real para um sobrevivencialista. Então vamos deixar esse equipamento aqui e dar uma olhada no que é que a gente tem aqui dentro. Olha só, aqui no pacote eu tenho um conjunto de flechas padrão. Você precisa desse conjunto de flechas padrão? Eu já disse várias vezes aqui no canal que não, mas eu tenho prática com arqueria e com a confecção de flechas, ok? Uma das qualidades e uma das características que você tem para uma arma como essa daqui é você poder fabricar munição aí na sua casa, sem nenhum tipo de controle, sem ninguém mandando ou desmandando o quanto você pode ter e o quanto você pode não ter. Então, com o tempo, com alguma prática, você vai chegar a isso aqui, ó, tá? Essa daqui é uma munição customizada, feita em casa, que é muito, mas muito mais eficiente do que qualquer uma dessas que vocês estão vendo aqui, tá? Ela é basicamente uma vareta de madeira, como vocês podem ver aqui. Ela é bem menor do que essa flecha que vocês estão vendo aqui e também muito mais leve, o que significa muito mais velocidade. O custo dela é de mais ou menos R$2 e a ponta dela é feita com um prego absolutamente comum. Ou seja, eu não vou estar perdendo dinheiro nenhum se eu errar um alvo depois que eu disparar com essa flecha caseira. E você vê vários vídeos de como preparar suas flechas caseiras aqui no canal, na nossa playlist de arqueria. Mas é muito importante, antes de você fazer as suas flechas, que você entenda como as flechas compradas funcionam, como as flechas ditas como ideais funcionam, antes de você começar a customizar. Flechas como essa aqui também tem uma outra vantagem, elas vêm com um encaixe perfeito para que você possa conhecer e começar a usar as mortíferas broadheads. Basicamente você tem alguns componentes aqui. Essa parte aqui do fundo, ó, é chamada de nock, que é onde a corda vai pegar para empurrar a flecha. Essas são as penas e esse daqui é o corpo da flecha. Ele pode ser de vários materiais, madeira, fibra de carbono, alumínio, enfim, tem vários tipos de materiais. E por último você tem a ponteira. Flechas como essa daqui vem com a clássica ponteira de treino, dá uma olhada aqui, ó. Ela é feita para literalmente frear a flecha, por isso que ela tem todos esses ressaltos aqui. Você vai atirar ela no alvo, ela vai bater no alvo e à medida que ela for pegando nesses degraus, ela vai freando. Isso acontece para que a flecha não entre até o final e na hora que você for tirar, você não entorte toda a sua flecha. Até essa configuração aqui, ela nada mais é do que um atual equipamento esportivo. A coisa começa a ficar mais séria quando você troca a ogiva do míssil. Quando você faz isso aqui, ó, solta a flecha, retira a ponteira, tá vendo, ó, a ponteira clássica, e coloca um outro tipo de ponteira aqui, as chamadas broadhead. Se você achar uma loja realmente legal para poder comprar esses equipamentos, tipo a Venture Shop, assim, você consegue encontrar lá as ponteiras mais letais do mundo. Sim, as mais letais. E eu tô com elas aqui agora e eu vou mostrar para vocês. E eu tenho aqui das mais comuns até as mais letais, tá? A mais comum, que é, por acaso, a ponteira que é indicada para essa crossbow aqui, para caça em vários estados americanos e outras partes do mundo, é essa daqui, que é a mais simples que você encontra em praticamente qualquer loja da internet. Essa é uma das maiores mentiras que já contaram na internet. Você compra muito caro conjuntos como esse daqui, que vem só as lâminas à parte, ok? Isso aqui corta pra caramba, tá? Por quê? Porque quando você dispara, geralmente o corpo dessa peça aqui estoura inteira, então você não vai conseguir trocar só as lâminas, tá? Então, trate isso daqui como uma ponteira montada, que você vai ser muito mais feliz. Qual é a ideia aqui? A ideia é que você tenha um corpo rígido, muito forte, que vai bater, quebrar ossos e depois as lâminas entram girando para terminar o serviço. Acontece que é tudo muito fino, dá uma olhada. Isso daqui tudo espatifa dentro do alvo, como se fosse uma daquelas balas que se fragmentam quando você dá o tiro. Isso aqui mata com muita eficiência, mas geralmente não é reutilizável, porque quando pega no osso, ela estilhaça inteira. A próxima ponteira que eu vou mostrar para vocês nem é a matadora mais eficiente que existe, mas com certeza ela é uma das mais adoradas por vários sobrevivencialistas, caçadores e pessoal que gosta de uma caça mais
rústica, mais primitiva. Enquanto eu abro aqui, vamos para algumas considerações falando da Razorback, ok? Quando você assiste um programa tipo Largados e Pelados, e você vê o sobrevivencialista, o artista lá, colocando, tirando algumas flechas daqueles arcos que eles levam para o programa, e as flechas têm bainha, não é à toa, é por conta que eles estão usando a Razorback. Razor sempre foi um tipo de apelido para afiação, ou seja, uma afiação muito, mas muito poderosa, ok? Eu vou até pegar aqui com bastante cuidado, tá? Essas ponteiras são famosíssimas por serem verdadeiras navalhas, tá? Elas cortam tanto na entrada quanto na saída. Esse tipo de ponteira aqui, quando ela atinge o alvo, quando ela atinge o animal ou a caça dela, ela vai fazer uma penetração extremamente forte, e o fato dela ser afiada também na parte de trás aqui, continua cortando a presa enquanto ela se mexe. Ela é muito famosa por fazer danos gigantescos nos alvos, ok? E eu vou tentar mostrar para vocês aqui um pouquinho do que essa Razor faz. Olha, elas são literalmente navalhas voadoras. E bom, dá uma olhada aqui a instalação dela, como é difícil, ó. Como eu faço para transformar uma flecha absolutamente comum de treino numa arma extremamente letal. Quando a lâmina é dupla assim, totalmente vazada, ela interfere em quase nada na velocidade do disparo, ok? Fazendo com que ela tenha uma precisão muito legal para baixas velocidades, mas ela nem é de longe aquela que faz mais estrago no alvo. Existem outras queridinhas que são mais eficientes para promover o sangramento e, óbvio, o abate da caça. E muita gente diz que a Hatchet é basicamente um açougue voador. A Hatchet é uma ponteira com 3 lâminas clássicas, mas dá para perceber na hora que ela é muito diferente daquelas ponteiras padrão que eu mostrei para vocês, ok? Ela tem um desbaste aqui na ponta, no pino central dela, que é feito para estourar ossos, para você cortar os ossos na hora que ele pega ali. Então ele é literalmente projetado para quebrar os ossos. Ela também tem lâminas muito mais grossas que as ponteiras normais. Tá vendo aqui, ó? Deixa eu pegar aqui com cuidado. Quando a gente está falando de 3 lâminas, ela voa muito bem e tem uma ótima aerodinâmica, justamente por conta desses furos que ela tem aqui, ó. Isso vai fazer com que o ar passe por dentro dela e ela consiga voar com bastante eficiência. Essa daqui é uma das melhores broadheads que você pode ter para bestas como essa daqui, de 150 libras. As pessoas que criaram isso aqui sabiam exatamente como ela ia funcionar. Ela ia entrar girando dentro do alvo para fazer uma hemorragia que literalmente não tem conserto. Mas se você acha que isso daqui é o máximo de destruição que os caras conseguem fazer, você está redondamente enganado. Essa é a Crimson Talon. Ela consegue ser ainda mais letal que a Hatchet. Eu vou abrir isso aqui com cuidado, porque elas são verdadeiras navalhas, ok? Então, cortar o dedo quando você manuseia isso daqui é até bem comum, tá? E eu não estou afim de fazer curativo, não. Deixa eu colocar ela aqui com cuidado. Dá uma olhada nisso aqui. Além dela ser tripla, dela ter o helicoidal dela triplo, dá uma olhada aqui, tá? O que vai fazer com que ela gire muito mais. Ela ainda tem pequenas lâminas embutidas no meio do caminho aqui, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Ou seja, quando isso daqui sai girando e atinge o alvo, o nível de hemorragia dele é absolutamente brutal. E ela tem basicamente todos os componentes que todas as outras têm. A ponta aqui, quebradora de ossos, para poder penetrar nas partes mais duras, e a lâmina que vai sair cortando, fazendo não só 3, como 6 cortes diferentes dentro do alvo. Ou seja, não dá muito para se salvar quando isso daqui atinge um alvo. É muito, mas é muito brutal. É óbvio também que provavelmente depois que ela atinge um alvo, esse ferro todo que ela tem aqui vai se despedaçar, o que torna ela meio que descartável, mas ainda assim absurdamente letal. Uma curiosidade, essa ponteira aqui, ela é proibida em vários países, ok?
porque ela é extremamente letal. Se você pegar um alvo, por exemplo, um inimigo hoje, e der um tiro na perna dele, é capaz que você não mate esse cara, e é capaz até que esse cara continue lutando contra você, ok? Agora, se você acertar uma flecha como essa daqui, na perna de um alvo, na pata, na barriga, em qualquer lugar, ele vai sangrar até morrer, porque não tem como extrair essa ponteira a tempo de socorrer esse alvo. E não é à toa que ela é considerada uma das ponteiras mais letais do mundo, porque ela é literalmente um liquidificador, tá? Em 3 polegadas ela consegue dar uma volta completa, ou seja, ela vai fazer isso aqui no alvo, ó, enquanto ela estiver entrando. Não tem conserto, não dá para consertar. Calma, vamos baixar um pouco o nível de letalidade desse vídeo. Eu vou mostrar para vocês agora uma ponteira que foi feita basicamente para não arrancar sangue de nada. E aqui está. A Bunny Thumper é basicamente uma pedrada que você dá usando o seu arco ou o seu crossbow. Eu acho que você pode considerar essa ponteira aqui como algo menos letal do que as ponteiras que literalmente viram um liquidificador dentro do alvo. Você sabe o que ela vai fazer? Ela vai dar, na verdade, uma baita de uma porrada no alvo. Dá uma olhada aqui, ó. É literalmente uma ponteira feita para você dar porrada e para você abater o alvo sem que você destroce ele inteiro. E não pense que ela é dura, ela é de borracha, tá? Ela tem uma ponta de borracha aqui. Você vai montar ela assim na sua flecha, ó. Não serve para você atirar no amiguinho, não transforma o crossbow num paintball, mas, por exemplo, se você quiser pegar um coelho e não quiser estourar ele inteiro antes de comer, você vai dar um tiro como esse daqui. Você também usa isso daqui para abate de aves, ok? Você acerta isso daqui na ave, na cabecinha da ave ali, e ela vai apagar. Lembre-se, o fato de você estar usando uma ponta de borracha não diminui os 49 kg de impacto da crossbow, só vai diminuir o estrago que ela vai fazer. Existe uma categoria de ponteiras que são literalmente destruidoras. Eu nem sei se no Brasil existe algum tipo de animal que mereça ser abatido com esse tipo de ponteira, mas elas existem e vocês têm acesso a elas. São as chamadas ponteiras mecânicas. O que essas ponteiras fazem? Elas entram dentro do alvo com uma relativa facilidade, elas estouram os ossos na hora que elas passam e depois elas simplesmente se abrem e arregaçam tudo que tem por dentro. E eu trouxe 2 modelos para você. Esse daqui, ele é absolutamente comum e funciona em literalmente qualquer crossbow, inclusive nessa que eu mostrei para vocês. E não pense que você pode sair mexendo com ela do jeito que você quer, que ela é tão afiada quanto as outras, ok? A diferença é que ela é mecânica. Dá uma olhada aqui. Ela tem aqui uma borrachinha muito, mas muito leve. Na hora que ela atinge o alvo, vocês estão vendo aqui que elas têm aquela ponta de quebrar ossos, ela vai atingir o alvo aqui e ela vai se abrir para fora, tá? Deixa eu tirar a borrachinha aqui para vocês verem, ó. O que acontece com ela? Ela literalmente se abre, tá vendo? E quando ela se abre, ela sai estourando tudo o que tem por dentro dela. Essa abertura se usa por força mecânica, tá? É o próprio impacto da flecha que vai fazer ela abrir aqui assim, ó, e sair cortando tudo o que tem lá dentro. É óbvio que não se usa isso daqui para atirar em galinha no teu quintal, tá? Eles usam isso daqui para animais muito grandes, tipo ursos, alces, búfalos e coisas daí para cima, ok? É uma ponteira extremamente letal. Agora, tem uma versão dela que é literalmente para você caçar o Godzilla. E a matadora de Godzilla é essa daqui, a Rage Extreme. Ó, sinceramente, não dá muito para descrever o que esse tipo de ponteira aqui faz, ok? Então eu estou até pensando, se vocês quiserem assistir, eu posso comprar uma peça de carne gigante, uma costela gigante, alguma coisa desse tipo, e a gente testa isso para vocês verem. Na verdade, a gente pode fazer um comparativo de todas elas. Se vocês quiserem, coloca aí nos comentários, ok? Então vamos lá. Eu vou abrir aqui para vocês verem, e vocês vão entender um pouco do que eu estou falando agora aqui. É literalmente uma caçadora de Godzilla, tá? Não tem muito animal no mundo que esse negócio aqui
não vá derrubar. Então olha só, ao contrário daquelas que tem o triângulo para perfurar os ossos, essa daqui vai ter uma lâmina bastante grossa no formato de folha, ou seja, ela vai entrar pra caramba. Depois que ela bate no alvo, ela também se desmonta e faz isso aqui, ó. Ela se dobra, deixa eu pegar com cuidado aqui que eu não quero me cortar, e sai girando dentro do alvo. A diferença, meu amigo, é o tamanho dela. Ela tem aqui quase 3 polegadas, o que significa que o corte que ela vai fazer é literalmente isso aqui, ó. Tá? Ela vai abrir um buraco desse tamanho no alvo. E é por conta da envergadura dessa asa toda que você está vendo aqui, que você vai ver vídeos dessa ponteira literalmente arrancando a cabeça de peru durante a caçada, de derrubando urso, girafa, elefante na África. É exatamente esse buraco aqui que ela faz no alvo, ok? É literalmente brutal. Olha aqui ela desmontada e ela é inteira mecânica, tá? Olha só, ela se desmonta inteira e fica aqui esperando para pegar o alvo dela. Ela, para poder se manter no lugar, você tem que segurar ela toda com algumas borrachinhas que vem com ela, tá? Então ela fica presa por uma borrachinha assim, e quando ela bate no alvo, ela desmonta e arregaça com tudo que está pelo caminho. Imagina um negócio desse tamanho pegando num alvo a 200 por hora, é quase um liquidificador de carne, dá uma olhada. Bom, vamos para a parte que interessa. Primeiro eu tenho que agradecer a Venture Shop, porque além de trazer os melhores equipamentos do mundo em termos de arqueria, eles também têm um cupom aqui no canal e é um privilégio poder ser parceiro de vocês, ok? Muito obrigado mesmo, e você que quer adquirir esses produtos, entra no link aqui embaixo e coloca o nosso cupomzinho lá, ok? Essas ponteiras aqui que eu mostrei para vocês, todas elas, o preço varia, cada conjunto entre 30 e 100 reais, ou seja, não é impossível você colocar um conjunto mesmo dessas ponteiras aqui mais letais aí junto do seu equipamento. A Crossbow também é uma das mais baratas e viáveis do mercado, principalmente se vocês forem comprar com os caras lá, porque além de tudo eles também têm várias promoções. Dito isso, essa caixa de equipamentos tem um significado ainda maior para nós aqui do canal do Guia do Sobrevivente. É um equipamento para sobrevivencialistas. Um equipamento que, se você comprar a base dele completa, você vai ter por muitos anos, é praticamente eterno. Você pode fabricar munição na sua casa, ele é completamente dentro da lei, basta que você tenha mais de 18 anos, pelo menos por enquanto. Essa é a hora que você tem que comprar todos os equipamentos que você puder para poder tentar manter a sua configuração de sobrevivência completa e inteira para tempos futuros, porque depois a gente simplesmente não sabe mais o que vai acontecer. Pode ser que daqui 1 ou 2 meses depois que você viu esse vídeo, você não tenha mais acesso a nenhum equipamento como esse, porque simplesmente alguém falou que não pode mais. Então, se eu fosse você, se você tem a chance agora de melhorar os seus equipamentos de proteção, caça e sustentabilidade, é a hora de você fazer isso. Eu espero realmente que o conteúdo desse vídeo tenha te ajudado a ter algumas ideias aí do que você pode fazer para se preparar melhor. E se você quiser ver o que esse tipo de ponteira faz num pedação de carne, coloca aí nos comentários que a gente produz isso para você. Eu vou simplesmente achar muito legal fazer esse conteúdo, tá afim? Escreve aí embaixo. A gente se vê no próximo vídeo, se inscreva, deixa seu like, até mais!